Olá, meus amigos, minhas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico e nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje, finalizando o estudo do capítulo 17, vamos analisar os versículos de 20 a 26, que compõem a última parte da oração que Jesus fez antes da crucificação. Nesse trecho, ele inclui os discípulos que viriam no futuro. Então, Jesus está orando por nós também. Acompanhe conosco esse estudo. O texto bíblico diz o seguinte: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela tua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhes farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então, isso acontece em Jerusalém, naquela última ceia, depois das orientações que Jesus dá aos discípulos, e todo o capítulo 17 é uma prece dividida em 3 partes. Nós já analisamos anteriormente a primeira e a segunda parte. Essa é a terceira parte. Jesus pede pelos discípulos que viriam no futuro, porque ele sabia dos desdobramentos da divulgação da sua mensagem no mundo e intercedia em favor dos que viriam participar do movimento cristão no futuro. Então, uma prece em favor de todos que, por meio da pregação daqueles emissários que ele deixou, oralmente ou por escrito, conseguissem aderir ao seu projeto, mantendo fidelidade e sintonia espiritual, apesar dos percalços do mundo. A prece é para que todos sejam um. Então é preciso unir, unificar. A energia do conjunto é que modifica as disposições coletivas. A gente tem orientações de Paulo de Tarso, por exemplo, aos Efésios, no capítulo 4, versículos 2 e 3, Paulo diz assim: rogo que andeis com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros com amor, esforçando-vos diligentemente para guardar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Vós, portanto, como escolhidos de Deus, santos e amados, revesti-vos de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente, se alguém tiver queixa contra o outro. E, acima de tudo isso, revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. Reine em vossos corações a paz do Cristo, a qual também foste chamado em um só corpo, e sede sempre gratos. Esse último trecho
está na Epístola aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 12 e 15. Então, no primeiro século, na Casa do Caminho, que foi a instituição fundada pelos discípulos depois que Jesus retornou ao mundo espiritual, havia união entre os discípulos. E isso ocorria de uma maneira muito intensa, de forma que eles partilhavam, inclusive, os próprios bens, dividiam tudo. Isso está relatado em Atos, no capítulo 2, versículos 43 a 47. Então, mais adiante também em Atos, diz que na comunidade dos que eram fiéis havia um só coração e uma só alma. E nenhum deles dizia que alguma coisa que possuísse era sua própria, mas tudo entre eles era comum. O Carlos Torres Pastorino, na sua coleção Sabedoria do Evangelho, ele comenta assim, como explicar essa união total entre os iniciados do primeiro século? Sem dúvida resultava da transubstanciação do Cristo naqueles discípulos, comunicando-lhes a vida divina que recebera do Pai. A todos os que o receberam pela transubstanciação, aos que mantiveram fidelidade pela sintonia com sua essência, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus, pertencentes à família divina. E esses novos seres não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. É o que temos em João, logo no primeiro capítulo, versículos 12 e 13, o Cristo, sem deixar de estar no Pai, vive em cada um dos que se unem a Ele, em fidelidade absoluta. Nesses casos, o Logos e o Cristo vêm juntos habitar permanentemente nessas criaturas, e não mais são eles que vivem, mas é o Cristo que vive neles, em sua individualidade. Então, para que todos sejam um, a humanidade toda constitui o corpo visível do Cristo neste planeta. Paulo afirma categoricamente, sem subterfúgios: não sabeis que vossos corpos são membros do Cristo? E mais adiante ele diz: ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente, cada um dos seus membros. Isso ele diz na Epístola aos Coríntios, na primeira Epístola aos Coríntios. Então, também nós vamos encontrar um texto no Livro dos Espíritos, na questão 1009, é um texto assinado por Paulo, o apóstolo, em que ele diz assim: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhe são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então é Paulo, o apóstolo, que vem nos tempos contemporâneos confirmar os seus ensinos através das epístolas que ele escreveu naquele tempo em que ele viveu na Terra. Então, nós temos aqui interpretações de Emmanuel. Ele comenta o versículo 22, para que sejam um como nós somos um, na revista Reformador, de setembro de 1977. Ele recomenda aos espíritas brasileiros a fundamentarem no Evangelho os trabalhos de unificação e argumenta: a experiência científica e a discussão filosófica representam preparação e adubo no campo doutrinário, porque a semente viva do progresso real, com o aperfeiçoamento do homem interior, permanece nos alicerces divinos da nova revelação. Cultivar o espiritismo sem esforço espiritualizante é trocar notícias entre 2 planos diferentes, sem significado substancial na redenção humana. Lidar com assuntos do céu,
sem vasos adequados à recepção da essência celestial, é ameaçar a obra salvacionista. Aceitar a verdade sem o desejo de irradiá-la através do propósito individual de serviço aos semelhantes é vaguear sem rumo. Então veja, ele conclui dizendo: o mundo conturbado pede efetivamente ação transformadora. Conscientes, porém, de que se faz impraticável a redenção do todo sem o burilamento das partes, unamo-nos no mesmo roteiro de amor, trabalho, auxílio, educação, solidariedade, valor e sacrifício que caracterizou a atitude do Cristo, em comunhão com os homens, servindo e esperando o futuro em seu exemplo de abnegação, para que todos sejamos um, em sintonia sublime com os desígnios do Supremo Senhor. E o versículo 24 é comentado no texto conjunto, publicado no Livro da Esperança, no capítulo 69, também no livro Educandário de Luz, capítulo 5, e também na Revista Reformador de janeiro de 1964. Então, o versículo 24 é aquele que Jesus diz: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver também eles estejam comigo. Então, Emmanuel comenta assim: num templo espírita cristão, é razoável notar que todo trabalho é ação de conjunto. Cada companheiro é indicado a tarefa precisa, cada qual assume a feição de peça particular na engrenagem do serviço, sem cuja cooperação os mecanismos do bem não funcionam em harmonia. Indispensável apagar-nos pelo brilho da obra. Na aplicação da eletricidade, congregam-se implementos diversos, mas interessa acima de tudo a produção da força. E no aproveitamento da força, a grande usina é um espetáculo de grandeza, mas não desenvolve todo o concurso de que é suscetível sem a tomada simples. Necessário, assim, saibamos reconhecer por nós mesmos o que seja essencial e fazer pelo rendimento digno da atividade geral, orientando ou colaborando em determinadas ocasiões. A realização mais importante que se nos pede é o esclarecimento temperado de gentileza, ou a indicação paciente e clara da verdade ao ânimo do obreiro menos acordado na edificação espiritual. Noutros instantes, a obrigação mais valiosa que as circunstâncias nos solicitam é o entendimento com uma criança, a conversação fraternal com o doente, a limpeza de um móvel ou a condução de um fardo pequenino. Imprescindível, porém, desempenhar semelhantes incumbências sem derramar o ácido da queixa, sem azedar o sentimento na versão sistemática. Irritar-se alguém no exercício das boas obras é o mesmo que rechear o pão com cinzas. Administrar amparando e obedecer efetuando o melhor. Em tudo, compreender que o modo mais eficiente de pedir é trabalhar e que o processo mais justo de recomendar é fazer. Mas trabalhar e fazer sem tristeza e sem revolta, entendendo que benfeitorias e providências são recursos preciosos para nós mesmos. Em todas as empresas do bem, somos complementos naturais uns dos outros. O universo é sustentado na base da equipe. Uma constelação é família de sóis. Um átomo é agregado de partículas. Nenhum de nós procure destaque injustificável. Na direção ou na subalternidade, baste-nos o privilégio de cumprir o dever que a vida nos assinala, discernindo e elucidando, mas auxiliando e amando sempre. O coração, motor da vida orgânica, trabalha oculto,
E Deus, que é para nós o anônimo divino, palpita em cada ser, sem jamais individualizar-se na luz do bem. Olha que lindo, né? Então, para merecer receber os eflúvios da prece que Jesus já formulou a Deus em nosso favor, o que temos que fazer é nos unirmos em vibrações de fraternidade, realizando cada um o trabalho que lhe compete. Ficamos por aqui hoje, mas voltaremos na próxima oportunidade, se Deus quiser. Até lá!